Capítulo 1, que é uma visão global da cultura bíblica. Vamos dar uma pincelada em algumas partes, porque você tem tudo aqui pormenorizado dentro do livro texto. Ao começarmos o estudo da cultura bíblica, como disciplina fundamental para o conhecimento bíblico, nos reportamos para a primeira pergunta: o que é cultura? De onde se originou a cosmovisão judaica? Isto para que você entenda como se deve esclarecer os textos bíblicos dentro de uma visão global das Escrituras Sagradas. A proposta da cultura é conhecer o modo de vida do homem. Eu estou te dando algumas diretrizes que está escrito até no dicionário bíblico para você entender. Mas por que eu estou estudando cultura? Para quê? Que importância tem isso para mim? Tem muita importância no teu ministério. É a arte, a literatura, é a ciência, é a técnica, a religião que representa o modo de vida de um povo. Toda cultura é a realização de valores, sendo que o avanço cultural se dá na medida em que se possibilita o que choca de valores. É a parte do ambiente feita pelo homem. Não existe cultura melhor nem pior, mas diferentes. Exemplo, cultura é aquilo que o homem cria. Então vamos lá ver exatamente o que o dicionário Aurélio fala. O que é essa cultura? Ato, efeito ou modo de cultivar. Cultivo é o complexo de padrões de comportamento das crenças, das instituições e outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente. 3. É a característica de uma sociedade ou civilização. Exemplo, existe a cultura ocidental e a cultura oriental. O desenvolvimento de um grupo social, uma nação, etc., que é o fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento desses valores, que é as civilizações, o progresso, atividade e desenvolvimento intelectual, saber, ilustração, instrução, Ministério da Educação e Cultura, a cultura do espírito, a cultura física, o desenvolvimento sistemático do corpo humano por meio de ginástica e de desportos. Subdivide-se da cultura. Podemos classificar a cultura em material, social, religiosa, linguística, estética, musical, artística e etc. Quando nós estamos aprendendo sobre cultura, muitas vezes dentro da sala de aula ou quando você está com um livro lendo, você não tem, às vezes, a possibilidade de ver alguma coisa. Eu vi várias culturas, eu estive com várias culturas, mas eu vi uma coisa aqui no Brasil muito interessante, que não acontece em outros países e talvez nem em todo o Brasil. Eu fui visitar uma família que me convidou para almoçar e quando disse assim, senta, Eliette, na mesa. Eu sentei, eu tinha que sentar no lugar que a pessoa tinha preparado para mim. Aí eu sentei e fiquei esperando, porque normalmente numa família cristã a gente vai orar pelos alimentos. E eu esperei, ela disse assim, te serve, me servi. E ela disse, pode comer. Eu digo, mas não vão orar? E ela disse, não, ela tinha uma voz meia rouca. Não, irmã, aqui nessa casa é diferente. A gente compra tudo, a sacolinha bota em cima da mesa e depois que está tudo já ora para não perder tempo na hora da comida. Há muitas partes de nossa cultura que supomos serem tão lógicas, como essa que parece que a gente falou, né? Tão naturais, inclusive até universais, que nem estamos conscientes delas. Realizamos-las automaticamente. Guarda-roupa é masculino ou feminino? Tribo é feminino ou masculino? São particularidades da língua portuguesa, ultrapassando as dificuldades de toda a ordem que deveria enfrentar historicamente. Usos e costumes do povo hebreu.
Eles têm a Bíblia como algo muito importante. E se eles olharem para a nossa Bíblia com tanto risco, eles vão perder a fé. Não pode escrever nada na Bíblia hebraica, na Bíblia do judeu. Eles têm tanto temor à palavra que se tem um risco, para eles isso é muito mal. Já para nós é outra cultura e para nós entendermos a gente dá uma sublinhada, mas para eles a gente não pode nem mostrar, senão você não vai poder ganhar o judeu. Quando nós estamos trabalhando com o povo, ou o povo judeu, ou outro povo, a gente tem que estudar mesmo. É importante usar as palavras que são próprias dentro do contexto daquele povo. Por exemplo, ao referirmos Antigo Testamento, coisa antiga, é uma coisa para a nossa cultura que é velha, que você às vezes até joga fora. Tu não vai falar para o judeu Antigo Testamento, mas você vai usar para ganhar ele, se você quiser evangelizar e falar para ele, você vai usar Tanar, que, em hebraico, que é o Antigo Testamento, para que a gente tenha acesso a eles. Então vocês estão aprendendo até outras coisas juntamente com a cultura bíblica. Um judeu, ele pode aprofundar-se e apreciar a vida judaica, também criar relacionamento pessoal com Deus, no vernáculo inglês, português, alemão, russo ou grego, ou em outra língua qualquer, porém deve sempre tentar se aproximar do hebraico, porque se ele não souber nada da língua, suas origens, é como um lindo quadro que tem uma reprodução em preto e branco. Muitos judeus não entendem um simples cumprimento em hebraico, ou uma palavra de um jornal israelense. A culpa é que os judeus, na maioria das vezes, não procuram saber a língua por falta de interesse, pois há aulas de hebraico. A língua hebraica é concisa e relativamente simples. Tem um alfabeto com 22 consoantes e 10 vogais, sendo que cada letra e cada vogal tem seu próprio som e foneticamente são regulares e consistentes, tornando a pronúncia e a leitura muito fácil. Como qualquer língua, hebraico tem a sua construção gramatical complexa e algumas irregularidades, porém não há necessidade de estudar por muito tempo para ter boa habilidade nos verbos, na leitura, vocabulário e princípios gramaticais, que abrirão um mundo da cultura bíblica e do judaísmo para nós. Quando você está aprendendo a língua, é impossível aprender a língua sem aprender a cultura judaica. Hebraica, né? A mesma coisa, ou bíblica. As divisões, agora nós vamos entrar nas divisões do Antigo Testamento, que é o Tanar, dentro da cultura judaica ou da cultura bíblica, é diferente da que nós fazemos, são 3. A primeira é a Torá, que vocês já viram que é a lei, ou o Pentateuco, isso é o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Tem o Nebiim, que quer dizer profetas, que são os primeiros profetas, são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e os últimos profetas que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Deixa eu só falar 2 coisas importantes para você sobre os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas. Dentro da Bíblia hebraica não tem 1 e 2. É Reis, Samuel e Crônicas. Quedubim, que é a terceira, dividida em 3. Pode esquecer. Torá, Nebiim, Quedubim, que são os escritos. Os Salmos, Provérbios, Jó, Cantares de Salomão, Rute, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. E aí vem o Talmud,
que é o que eu já falei um pouquinho, que ele significa ensino ou instrução. Essas obras foram compiladas de maneira rústica por mais de 1000 anos, através de rabinos e professores. O que tem nesse conteúdo? Inclui a ética, leis, poesia, orações, rituais, sermões, folclore, lendas, comentários sobre as escrituras e teologia. Você vê que tem muita coisa. Qualquer coisa que o rabino precisa, ele, em vez de ir lá na Bíblia, no Tanar, ele corre para o Talmud. Qual o propósito principal desse Talmud? Era fazer uma cerca protetora em volta da lei, para que eles não lessem, para não entender, para que o povo não se desviasse da lei. Talit é o chale de oração. Todo o judeu, ele tem que ter o chale de oração. Está escrito em Números 15, 38 e 39. É um chale bonito, branco, com umas listas azuis, nas cores azul e branca de seda, que é usado quando os judeus religiosos adoram em casa a Deus, né? E no Muro das Lamentações e na sinagoga. Geralmente ele contém uma oração escrita assim em cima, na gola, que põe assim que o judeu, é só o homem que usa, que diz o seguinte em hebraico: bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos disse para usar as filaterias, que é todos aqueles cordões que eles colocam, que você vê lá no Muro das Lamentações, é tudo para lembrar a Deus. Eles não podem, que são os religiosos, que você tem que pensar que em Israel é somente, vamos supor, 35%. Os judeus são enterrados com seus chales de oração. Quando os judeus são enterrados com seus talites, eu quero também dizer que lá em Israel, por causa da cultura, não se usa caixão. Enrola no talite e depois passa um lençol e joga lá na cova. Não tem nada de parede também. É bem mais fácil e bem mais barato, né? E ele tem mais dinheiro do que nós, né? Então vamos para o kippar. É um tipo de um bonezinho pequeno, assim, é chamado kippar ou yarmuk ou solidel. É encontrado em várias cores em Israel, embora o mais comum é o preto, que os ortodoxos usam nas sinagogas, em qualquer outro lugar, principalmente no Muro das Lamentações. Os meninos usam geralmente em ocasiões festivas, azuis e brancos, e os homens preto com prateado. É uma palavra Yiddish, né? Quer dizer, kippar, algumas vezes escrita Ermuler, e é derivada da palavra polonesa e ucraniana yarmulka, que é aquela cobertura que o ortodoxo, que é o judeu religioso, ele usa, ele só tira para tomar banho. Ele está dizendo, mostrando para os outros judeus e para as outras pessoas que acima dele, ele é o patriarca, somente existe Deus. Que tem essa cobertura de Deus nele. Tá? A mezuzá, que eu já falei um pouquinho, que é aquela filete colocado na porta da casa de metal ou às vezes de madeira, e colocado para os judeus lembrarem da lei, tá? Beijam, e todos os dias quando vão entrar na casa eles vão lembrar da lei. Frequentemente nas portas internas também colocam. Dentro há um pequeno rolo de pergaminho escrito em hebraico os seguintes textos de Deuteronômio 6, 4 a 11, 13, 21, Números 15, 37 a 41. Depois você dá uma lida e veja quanto que é importante esses textos, que ele vai lembrar, olha, cuida dos meus mandamentos, ensina o teu filho no caminho onde deve andar e não se desvia da minha lei. E Deus está sempre falando sobre isso. Então eles têm aquilo ali para não esquecer a lei. E aí nós vamos para a menorá, ou candelabro. É muito importante dentro da cultura judaica, é o castiçal de 7 braços. 7 em hebraico é o número da perfeição.
7 braços que estava no princípio lá no tabernáculo e posteriormente foram colocados os 10 castiçais do templo, que eram colocados sempre o óleo e estavam as luzes acesas. Trata-se originalmente de um castiçal com 7 braços, que foi descrito pelo Senhor ao dar as instruções a Moisés para fazê-lo e colocá-lo no tabernáculo. Posteriormente, Salomão colocou 10 deles no templo, chamado Bet Hamikdash, onde deveria haver a menorá de 7 braços. Há também um castiçal de 9 braços usado durante a celebração do Hanukkah, que é agora em dezembro, dedicado ao templo, que comemora a purificação do templo, quando ele foi profanado, ocorrido com Antíoco Epifânio, ofereceu uma porca, um animal impuro, dentro do templo, no altar, no ano 167 antes de Cristo. Perfeição significa para o judeu, perfeição é completo, é algo completo, que é a aliança de Deus, entre Deus e o homem. Então você vai ver agora o que esses 7 braços, em Isaías 11, representa, versículo 2, é Cristo para nós. Quem é que viria? O Messias que viria? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então, esses 7 braços, nesse castiçal, representam Jesus. E aí nós vamos para as comidas. O judeu ortodoxo não come qualquer comida. Em Levíticos, eles ainda estão pela lei, porque Levítico fala sobre como comer, são as kosher, que são leis dietéticas, tá? Que são baseadas em Levíticos 11. A palavra kosher significa limpo ou apropriado para comer. Coisas que deve e coisas que não deve comer, para que o nosso corpo seja preservado, vamos supor, e não tenha tantas doenças. É bastante claro no Tanar, que é o Antigo Testamento, que certos animais são considerados puros e outros impuros. Entretanto, os costumes hebraicos destinados a manter uma casa kosher geralmente vão muito além da lei bíblica, as leis talmúdicas. Deixa eu explicar só um pouquinho esse talmúdico para você, que entrou no século 17 na Europa, com a Cabala, que é um místico religioso. Então eles até aprofundaram muito mais, colocaram muito mais coisas, né, com a Cabala, e fazendo muito mais problema para eles mesmos. Se eles vissem a Bíblia e aceitassem, crescem no Messias e tem o Espírito Santo, as coisas eram muito mais fáceis. Então eles acrescentaram caracteristicamente muitas minúcias e responsabilidades para o povo judeu, nas quais Deus jamais pretendeu colocar. Será que o templo é importante? O judeu não tem o templo. E onde que ele faz todas aquelas leis, o holocausto, tudo aquilo que tinha, ele não pode fazer mais. Então ele está esperando o Messias. Ele veste preto desde o século 17, porque ele está de luto pela falta do templo. Ele está lá no Muro das Lamentações, na sinagoga, vestido de preto, triste, chorando, porque ele quer o templo, para poder fazer o holocausto. O tabernáculo santo que Deus instituiu no deserto, com instruções, começou aí, né, específicas a Moisés, conforme a gente vê no Êxodo 25 até o 40, evoluiu para o templo construído por Salomão, né, e destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C., que ele era o rei de Babilônia. E foi em Jerusalém, ele destruiu praticamente Jerusalém e levou o povo para a Babilônia, tendo em vista que foi construído, depois foi reconstruído no ano 950 a.C., ele existiu aproximadamente 365 anos. O templo reconstruído por Esdras e Neemias.
cerca de 516 a.C. Mais tarde, reformado por Herodes, foi posteriormente destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, e Jesus caminhando ali na área do templo, que ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E é o que hoje só tem pedras. Esse templo será reconstruído com a vinda de Jesus. O povo judeu está sem o seu templo por mais de 1900 anos. Entretanto, os judeus devotos oram e esperam sua restauração. E aí nós podemos entender o quanto que isso até traz uma tristeza e infelicidade para eles. E agora eu te pergunto, será que você tem reconstruído o teu templo, a tua vida, que é o templo do Espírito Santo?